Oiê! Meu nome é Marina Lima e no vídeo de hoje eu vou contar sobre um sonho que eu tive e vivi ele na vida real. Vamos lá. Quando eu tava no terceiro colegial, isso ainda não é um sonho, tá? Isso é um fato. Quando eu tava no terceiro colegial, eu lembro que a gente ia fazer uma viagem de formatura. E a viagem de formatura era pra Porto Seguro. Eu não sei se vocês entendem muito, mas é uma coisa bem conturbada, né? Porque são jovens, aquela coisa. Só que foi um ano que eu tava muito próxima de Deus. E aí eu comecei a sentir um desconforto, sabe? Vou ou não vou pra essa viagem? Eu lembro que eu fiquei até uma semana, assim, muito em dúvida. E eu falei assim, eu vou, porque só vai uma amiga minha. Então eu vou por ela, porque eu não vou deixar ela ir sozinha, porque só ia os meninos da sala e nós duas. Aí eu decidi que eu ia. Só que no dia que eu decidi que eu ia, o que aconteceu? Eu tive um sonho, que eu tava dentro de um apartamento, numa cidade de praia, não sabia qual, sentada numa poltrona, de frente para uma sacada. E eu olhava lá para fora, só que quando eu olhava, eu via um helicóptero cair atrás do outro. Eu falava assim, nossa, que coisa estranha, né? Vou lá olhar para ver se tá pegando fogo. Aí quando eu ia olhar lá embaixo, eu via que tinha um carro batendo no outro. Aí eu falei assim, tá, isso aí é o arrebatamento, tá acontecendo, apocalipse. Ainda pensei assim, gente, como que tinha piloto de Deus, hein? Porque eles estão sendo tudo arrebatado, caindo tudo, isso no sonho, né? Aí eu pensei, nossa, mas que horas que esse povo tinha pra orar, né, esses pilotos? Aí eu pensei, já tava perto do céu mesmo, né? E aí eu lembro que no sonho eu ia com meu pai pra um mercado. Aí chegando lá gente, o sonho é longo mesmo. Aí chegando lá nesse mercado, eu lembro que tinha uma mulher atrás do balcão que tava com a TV ligada. Aí eu falava assim, coloca no canal 21. Eu nem sei porque é canal 21. Coloca aí no canal 21. E ela colocava, porque na minha mente eu pensava assim, se o apóstolo estiver aparecendo na TV, talvez Jesus não tenha voltado. Eu sei, né, que maldito do homem que confia no homem. Mas eu pensei assim, talvez Jesus não tenha voltado. Mas agora, se ele sumiu, é certeza. Aí ela colocava no canal. Quando ela colocava, o apóstolo, ele tava na TV. Só que ele sumia, ele sumia de dentro do estúdio. Aí eu ia falar pra ela, moça, você viu como o moço sumiu? E a mulher de trás do balcão também não sumia? Da minha frente, eu falava assim, meu Deus, que eu não quero mais nada desse mercado. Pegava o carrinho vazio e voltava com meu pai pro apartamento. Aí eu falava assim, nossa, que estranho, né, pai? Por que será que eles não veio buscar a gente? Aí ele não respondia dele, não, só respondia de mim. E falava assim, claro, você fica indo nessas festas, você fica indo nessas festas, não, você fica indo nesses shows. Aí eu falei, ai, nada a ver, né? Nada a ver. Porque é assim que a gente fala, né? Nada a ver. Aí eu lembro que quando eu abri a porta do apartamento, tinham 5 pessoas de branco. Uma era loira e outra era negro. Depois eu vou explicar por que eu tô falando isso. E eu não entendia direito, porque parecia que eles não tinham pé, mas eles eram pessoas muito estranhas. Aí eu ia direto falar com essa mulher. E os outros 4 não falava com a gente nem nada. E eu sentava com ela no sofá e falava assim, nossa, eu pensava que vocês não iam vir nos buscar. Aí ela falava assim, não, a gente não ia esquecer de você. Só que no que ela falava isso, eu olhava pro lado e tava minha mãe e minha tia conversando, mas eu já não escutava mais o que elas falavam. Aí minha mãe falava assim pra minha tia, nossa, a Marina tá falando sozinha. Aí eu entendia que então minha mãe não tava enxergando ele. Aí eu já tava sentada com ela no sofá, conversando, ela falava assim, olha, não é pra você levar a escola do jeito que você tá levando, porque você vai precisar de nota, não vai dar tempo de recuperar no fim do ano, você precisa resolver isso agora. Enfim, o mundo acabando, tudo acontecendo, aí eu viro pra mulher e falo assim, e Porto Seguro, eu posso ir? Aí ela fecha assim o semblante dela e fala assim, não. Aí eu falo, não, tá bom, então não vou. Aí eu olhava pra minha mãe, minha tia, e ela falava assim, a Marina continua falando sozinha. Só que eu não escutava elas falando, então eu li o lábio da minha mãe falando isso. Aí eu falei assim, nossa, então peraí. Aí eu falei pra mulher, mas eu vou e minha mãe vai ficar? Aí ela não respondia nada. Aí ela falava assim, nossa, mas o tamanho do amor, assim, da minha mãe por Deus é muito grande. Ela falava assim, o amor que sua mãe tem por Deus é muito grande, Marina. Só que você tem que entender que só amar a Deus nunca foi o suficiente para uma salvação. Aí eu falava assim, meu Deus, então muita gente que eu amo vai ficar. Eu vou e muita gente que eu amo vai ficar. Aí ela falava assim, então era para Jesus estar voltando nesse exato momento. Avisa isso pro maior número de pessoas que você conseguir. E acabou o sonho assim. Aí eu lembro que eu acordei acordei, só que eu acordei não normal, acordei, sabe quando parece que tá pegando todo o ar, assim, de volta, todo o fôlego de vida, assim, de novo? Aí eu lembro que eu acordei e fiz assim,
E já acordei sentada. E abri assim o olho, eu lembro, é que como ficou tão gravado, eu lembro tudo bem certinho. Eu lembro que era tipo 1h da tarde, imagina, eu não acordo 1h da tarde. E minha mãe nem deixa, amor, porque quando ela levanta, a gente tem que levantar junto. E eu falei assim, gente, e ela não me acordou hoje? Muito estranho tudo isso. Não triscou nem na minha porta. Eu falei, gente, se isso aí então foi de Deus mesmo, ele queria me falar isso. Abri a porta, eu não vi ninguém em casa. Eu falei assim, pronto, foi todo mundo embora, quem ficou fui eu. E aí, graças a Deus, tava a moça lá que ajuda a gente em casa, lá no final do corredor, fui correndo pra ela, contei o sonho. Foi uma, ela chorou, eu chorei, ai, olha, foi chororô pra todo lado. Liguei pra minha mãe, ela chorou, liguei pra minha irmã, chorou horrores, ninguém tava entendendo nada, mas tava todo mundo chorando. Ok, o sonho acabou. Aí se passaram-se uns 3 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. E lá vem o Rio de Janeiro de novo. Gente, minha vida foi lá, né? Qualquer hora eu volto. Aí tô eu lá no Rio de Janeiro, morando no Rio, frequentava uma igreja X, que era a que minha mãe frequentava, ou que meu pai frequentava, só que eu morava sozinho, continuei indo na mesma. Fiquei indo lá por 1 ano, assim, aí eu mudei e comecei a ir numa outra, na Bola de Neve. Aí eu lembro que eu com 1 ano de igreja, de Bola de Neve, toda vez que eu entrava no carro, uma coisa me falava, Marina, você precisa ir numa célula. E eu nem sabia o que era célula, porque as igrejas que eu ia não tinha célula. Toda vez que eu entrava no carro, Marina, você precisa ir numa célula, Marina, você precisa ir numa célula. Até que um dia eu fui lá no Flame, que tinha lá, e tinha uma menina e ela perguntou pra mim. Era uma das líderes na época, não sei se ela ainda é. Qual célula que você vai? Aí eu falei, eu não vou não. Não vai na célula? Mas você é nova. Eu falei, eu sou sim. Tem 1 ano só que eu tô aqui. Ela falou assim, meu Deus, não, você já pode ir, viu? Aí eu comecei a ir perto de casa. Cheguei lá na célula, feliz, né? Porque nem sabia o que era célula, fui lá. Aí cheguei lá na célula, gente, quando eu cheguei tinha 5 pessoas. Mas até aí, tudo tranquilo. Tinha uma loira e um negro, sério. Mas até aí não tava entendendo, ainda não tinha raciocinado nada. Aí chegou no fim da célula, uma das líderes da época falou assim, começou a falar de uma menina que veio de São Paulo na época do carnaval, que ela tava convidando essa menina pra algumas coisas que tava tendo lá na igreja, nem sei o quê, mas a menina tava bem relutante, então eu comecei a prestar atenção nessa mulher que tava do meu lado. E quando eu reparei demais nela, eu vi que ela era a mulher loira do meu sonho. Aí eu olhei assim e falei assim, eu não quero nem saber do que é isso, o que tá acontecendo, eu olhei pra baixo. Só no que eu olhei pra baixo, eu tava sentada na poltrona do meu sonho. Eu falei assim, Deus me livre. Eu olhei pra frente, tava de frente pra sacada. Eu falei assim, pronto, agora só falta começar a cair os helicópteros. E fiquei assim, meu Deus do céu. E já tava no finzinho da célula. Eu falei assim, gente, eu posso falar uma coisa? Aí todo mundo, claro, né? Ainda mais que era meu primeiro dia, né? Deixa ela falar. Aí eu contei todo o meu sonho. Aí todo mundo chorou. Ai, todo mundo não. Uma das líderes, né, ficou super emocionada. E aí eu lembro que a mulher loira do meu lado falou assim, nossa, muito obrigada por você ter compartilhado esse seu sonho e por você ter falado que era eu no seu sonho, ter me reconhecido lá, porque hoje eu já tava decidida que eu ia desistir, assim, de tudo. Não é que ela ia desistir da vida, não. Mas ela ia desistir porque eu lembro que na época ela falou que ela tinha muita responsabilidade, ela que carregava a responsabilidade da casa dela. Ela era responsável pelos irmãos dela, ela era responsável por alguns ministérios da igreja, então ela estava assim, acho que se sentindo um pouco sobrecarregada e pesada, né? Então ela falou, hoje eu vou desistir de tudo isso, vou seguir minha vida, não quero tanta responsabilidade. Mas a partir daquele sonho ela falou assim, por conta desse sonho que você compartilhou, eu não vou desistir, e você foi uma resposta mesmo de oração, e eu não estava entendendo nada, porque eu não entendia muito dessas coisas na época. Aí eu lembro que ela chorou, tal, tudo. E assim, aí eu falei assim, então eu acho que eu tenho um propósito aqui no Rio de Janeiro, porque como é que eu sonho uma coisa e depois de 4 anos, sei lá quanto tempo, uns 4, 5, nem sei, eu vivo isso. Aí eu lembro que minha líder na época falou, você acha que você tem um propósito aqui no Rio de Janeiro? Marina, a gente tem certeza, você não sabe como as pessoas oram, jejuam pra ter esse sonho. E eu não fiz nada, porque imagina, nem sei se eu queria ter sonhado isso. E aí com esse sonho eu aprendi que o carrinho vazio indo, o carrinho vazio voltando, ele nada mais é do que ensina que sem nada você veio pra esse mundo e sem nada você vai voltar. Aí tem a parte que eu colocava que eu pedia pra mulher colocar no canal 21. Naquele dia que eu sonhei isso, o Senhor já estava me mostrando a cidade que ele ia me levar. DDD 21 é Rio de Janeiro. Ele já
estava me mostrando. E aí eu lembro que no sonho, o meu pai não entrava no apartamento comigo, ele sumia. E eu tava tendo um sonho de fim dos tempos mesmo, de eu indo embora desse mundo. E ele não tava ali, eu não entendi. Eu falava para as pessoas que eu contava, eu não sei por quê. Não sei se meu pai entrava no apartamento, se ele ficava pro lado de fora, se ele era arrebatado, eu não sei. E eu não entendi. E depois que ele morreu, que eu contei esse sonho para uma amiga minha, o Senhor me falou: agora você entendeu por que seu pai, a partir de quando você abria a porta, ele não estava mais? Porque realmente ele não ia estar mais. Ele já foi embora, entendeu? Então é que assim, meu pai, ele morreu tem 1 ano. Então ali o Senhor já estava me mostrando: Marina, ele não vai estar nesse dia. Então foi um sonho assim bem revelador, que eu sonhei há 3, 4, 5 anos antes. Aconteceu 1 ano depois e eu fui ter revelação dele assim depois de 3 anos, assim que eu já tinha vivido aquele sonho. Então esse vídeo fica aí para vocês darem um pouquinho mais de atenção, tá? Para os sonhos de vocês. Tem muito sonho que é profético, eu não anoto, mas isso ficou muito gravado. Anota, procure entender o que o Senhor quer te falar. Ele me falou muitas coisas em um sonho só. Ele falou a cidade do meu futuro, Rio de Janeiro. Ele já tinha falado de uma forma muito amorosa e carinhosamente, assim, que meu pai não estaria mais comigo hoje. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!